Efésios 1:4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue e remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que nos derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, segundo a sua vontade, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude nos tempos de todas as coisas, tanto no céu como na terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foi o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Eu chorei muito, já li várias vezes esse versículo e essa semana eu li novamente e eu chorei muito, né? Quando eu estava lendo, assim, quando eu estava lendo, eu estava chorando muito, porque é maravilhoso saber que pela vontade dele hoje você está aqui. Foi a vontade de Deus que você estivesse aqui, não aqui nesse lugar, mas na presença dele. Foi ele que te escolheu e disse: olha, agora é a sua hora, agora é a hora de você estar comigo. Agora é hora de eu mudar a sua vida. Agora é hora de eu te mostrar a verdadeira felicidade, o verdadeiro amor. E no final dessa palavra, ele fala assim que nós somos selados com o Espírito Santo. E que o Espírito Santo é o penhor. Né? Eu posso estar na minha ignorância errada, mas eu entendi que nós estamos empenhorados no Espírito Santo. Que quando Cristo voltar, ele vai vir e vai pegar aquilo que é de propriedade dele, que é eu e você. Então nós já somos propriedade dele e nós estamos empenhorados na mão do Espírito Santo. O Espírito Santo que está ali nos segurando, o Espírito Santo que é o dono da nossa vida aqui na terra. Então, aonde nós não podemos mais fazer a nossa vontade, mas é tempo de fazer a vontade dele. Porque aqui na terra é ele que vai nos dizer, nos aconselhar, nos guiar, nos orientar. Eu sei que a nossa cabeça, as nossas vontades, tudo faz com que a gente trilhe a nossa vida e realize os nossos sonhos. Mas o que eu tenho entendido nesse tempo é que nós precisamos voltar os nossos ouvidos para o Espírito Santo, a quem Cristo nos entregou, nas mãos dele, para que a gente possa fazer a vontade dele aqui na terra e não a nossa. E é terrível quando a gente pensa assim: cara, eu não vou mais fazer a minha vontade, eu vou ter que fazer a vontade. Não sei o que Deus quer que eu faça, eu não sei o que o Espírito Santo vai falar para mim fazer. E às vezes parece que você vai perder muita coisa, ou que não vai ser tão bom, ou que não vai ser tão feliz a sua vida. Mas quando você começa a viver a vontade do Espírito Santo, você se encontra numa plenitude de amor, numa plenitude de paz e satisfação. Às vezes você não tem tudo aquilo que você queria ter,
Mas o pouco que te tem te leva a uma felicidade extrema, interior, de satisfação, de amor, de paz. E é isso que é maravilhoso. E é isso que eu queria deixar para vocês hoje. Que Cristo deixou vocês com o Espírito Santo. Às vezes a gente pensa assim, que Cristo deixou o Espírito Santo para mim, e parece que o Espírito Santo é menor. Estou falando de mim. Parece que o Espírito Santo é algo pequeno. Mas começa a pensar agora que você está em penhor nas mãos do Espírito Santo. Que Ele é muito maior do que você pensa. Que Ele é muito mais do que você imagina. Queria que você fechasse seus olhos de novo. Que você refletisse no Espírito Santo nesse momento. Que a gente tem vivido um tempo de muito entendimento, de muitas palavras, de muitas revelações, de muito estudo. Mas o Espírito Santo não pode se apagar dentro de nós, porque nós estamos aqui nas mãos dele. É nas mãos dele que nós estamos. E é com Ele, através da palavra, que as coisas vão acontecer dentro de nós. Obrigada, Espírito Santo, pela Tua presença. Que possamos Te sentir, Te ouvir. Que possamos olhar e tentar Te encontrar dentro de nós. Que o Senhor seja presente hoje na vida de cada um aqui nesse lugar, Espírito Santo. Porque o Senhor é tudo o que nós precisamos. Porque mesmo que eu leia uma palavra sem o Senhor não tem sentido, mas quando eu peço para que o Senhor esteja presente enquanto eu estou lendo, é como se a palavra me lesse. É como se fosse uma verdade extrema entrando dentro de mim. Que possamos ser mais próximos do Senhor, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há.
que vivo está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Eu olhei os lírios dos campos e vi que eles se vestem pra ti, para o meu noivo. Eu não me importarei com o ouro, eu não me importarei com os tesouros daqui. Eu irei pra ti, e não há no céu alguém além de ti, não há na terra alguém que eu queira mais que ti, alguém que eu queira mais que ti. E não há no céu alguém além de ti, não há na terra alguém que eu queira mais que ti, alguém que eu queira mais. Eu olhei os lírios dos campos e vi que eles se vestem pra ti, para o meu noivo. Eu não me importarei com o ouro, eu não me importarei com os tesouros daqui. Eu irei pra ti, e não há no céu alguém além de ti, não há na terra alguém que eu queira mais que a ti, alguém que eu queira mais que a ti. E não há no céu alguém além de ti, não há na terra alguém que eu queira mais que a ti, alguém que eu queira mais que a ti. Como eu te amo, como eu te quero, minha vida está nas mãos do meu grande Salvador. Como eu te
alguém que eu queira mais. E não há no céu alguém além de ti, não há na terra alguém que eu queira mais que a ti, alguém que eu queira mais. Constante, tão cheio de amor, tão poderoso, meu Senhor, me abraça, me sondas, conheces meu andar e gosta de me ouvir cantar. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração que tu és minha salvação. Gracioso, bondoso, misericordioso, tu és maravilhoso, me abraça, me sondas, conheces meu andar e gosta de me ouvir cantar. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas e eu sei que vens agora pra gravar em meu coração que tu és. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração que tu és, tu és. Não há ninguém maior, Senhor. É o teu nome que nós queremos levantar e exaltar nessa manhã e em toda a nossa vida. Te agradecemos, Senhor. Glórias ao teu nome. Obrigado, Jesus, por essa manhã. Obrigado pela tua presença. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pela comunhão do Espírito, dos irmãos. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Obrigado, Pai.
Que nessa manhã, Senhor, nós podemos alcançar o coração devido, que a voz chegue a quem precisa chegar. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui. E que acima de tudo a sua vontade seja feita, Senhor. Nos exorta, nos confronta. Possamos ser lixados, polidos, aperfeiçoados, edificados. E acima de tudo, Senhor, amados, debaixo da consciência de quem somos e do que o Senhor tem feito por nós, fez por nós e há de fazer em nós, essa estrutura transformadora, essa obra de transformação e não só de mudança, aquilo que está sendo construído em nós, para que possamos refletir, sermos testemunhas da sua glória, mas principalmente sermos testemunhas da sua vontade. Visita-nos nessa manhã, Senhor, com um batismo de amor e um batismo de ousadia. Batiza o nosso coração com amor e ousadia, para avançar naquilo que é necessário ousadia para avançar. É necessário ousadia para falar, para explicar, para viver. Por último, Senhor, eu te peço, socorre os nossos irmãos que se encontram em um estado de sono espiritual, aqueles que se encontram doentes espiritualmente, desiludidos, frustrados. Socorre, Senhor. Derrama da tua misericórdia sobre eles, sobre nós. Não há ninguém melhor. Na verdade, não há outro recurso, outra saída. E que além de tudo encontramos prazer em estar contigo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E amém. E bom dia. Bom dia, gente. Estão felizes? Tudo bem aí? Quem assistiu o filme Matrix? Todo mundo, né? Se você não assistiu Matrix, você tem algum tipo de problema. Tô brincando. Mas Matrix é um filme antigo, né? Uma trilogia aí. E eu sempre fiz essa comparação. Sempre quando eu lembrava, né? Sempre quando eu lia o versículo, né? Do conhecimento da verdade que te liberta, eu sempre associei a isso, ao Matrix, a entender que tinha uma vida, mas que aquela vida não era a vida verdadeira, né? A Matrix era isso, aquilo que os personagens viviam era um fake, quando na verdade eles estavam numa região lá, vamos dizer assim, no espaço, plugados numa nave, e o que eles viviam era uma mentira, uma ilusão. E aquilo era a Matrix. Quando... Só um pouquinho que eu... Quando a gente tem falado como falamos na semana passada, da confusão religiosa, eu lembro disso também. Da maneira que, como um engano pode ser tão poderoso e nos conduzir a uma vida toda debaixo desse engano. Então eu não vou
voltar no que eu falei semana passada acerca dessa confusão religiosa. Tá nos textos aí, nas mídias sociais, tá gravado. Então, não vou voltar lá atrás não. Só queria dizer que essa série, a quem possa interessar, ela tem vamos dizer assim, um público-alvo, um ouvinte específico. E eu espero que sirva para cada um de nós, amém? Espero que sirva para cada um de nós. Mas sim, tem um público específico, um alvo específico, porque foi dessa maneira que o Senhor me direcionou. E eu realmente espero que chegue onde tem que chegar, já que temos a oportunidade de estar gravando e transmitindo isso. Amém, queridos? Estão felizes então? Então assim, quero mais ou menos continuar do que eu falei, que num resumo se dava no que base estava sendo construído. Vamos dizer que o que você está fazendo é uma construção, e que a base dessa construção, se ela for a confusão religiosa, ela não vai te levar onde você tem que chegar, não vai te sustentar onde você tem que... você não vai suportar, porque a sua base é uma confusão religiosa. Só há um meio de suportar, só há um meio de chegar e de concluir, de cumprir o propósito, que é por meio da verdade, e não por meio de uma confusão. Que nós lembramos bem que era a referência de Babel, que Babel era esse esforço do homem de chegar até Deus da sua maneira, e isso é uma confusão religiosa. Eu quero falar alguns pontos hoje, e começar já, antes de ler o texto, falar acerca da fé e da crença, que para mim é a continuidade dessa compreensão acerca da confusão, ao qual nós vamos edificando, construindo, tocando a nossa vida, nosso caminhar, o nosso relacionamento com Deus. Então, olha só, quando aquele versículo, aquele contexto que Jesus está dizendo, olha, aquele que achar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, esse encontrou vida. Aquele texto, quer trazer para nós um sentido assim: aquele que pegou gosto por essa vida, aquele que pega um gosto por essa vida. E eu não estou dizendo que não é para a gente não amar a nossa vida, não é isso, mas é um gosto por essa vida. Sabe o que Deus é espírito e é eterno, e o que Ele espera de nós é que nós, os que cremos, vão optar e escolher aquilo que também é eterno como mais importante do que é temporal, do que é momentâneo, por sermos filhos dele, do que é original. Então, hoje, a verdade é que não é vantagem nenhuma ser crente. É porque ser crente é ter uma crença, e é acreditar que Deus pode fazer tudo o que você precisa. Olha, presta bem atenção, é isso que nós vamos entrar hoje com ousadia. Presta bem atenção, aonde você identifica um erro aqui nessa fala? Que crença é você acreditar que Deus é poderoso para fazer tudo que você precisa. Aonde tem um erro nisso? O erro é que nós não vamos nos mover, nem sermos guiados, e nem a nossa edificação está na crença, mas sim na fé, que é diferente. Porque a fé é o conhecimento que eu tenho de Deus, de quem Ele é, de quem eu sou. E então eu conheço e me desenvolvo em conhecer a vontade de Deus, e não um empenho em só acreditar nele. Vocês estão aqui, gente? Estão ouvindo aí? Então, ser crente e crer em Deus, isso o diabo faz.
E qualquer um faz. E aquele que não faz não sabe nem por que não faz. Ou ele tem as suas justificativas. A questão é que crer que Deus é poderoso para fazer não vai construir e edificar em você a base que você precisa. Porque a base é a fé e não a crença. E a fé é conhecê-lo, conhecer da sua vontade, e não só do seu poder, porque tudo fala do poder de Deus, mas é só um filho que vai torná-lo conhecido. Vocês estão aqui? Uma ameba fala do poder de Deus, os lírios do campo, o vento, tudo fala do poder de Deus e pode dar testemunho do poder de Deus. Mas revelar e fazer conhecer o Pai é só o Filho. Que tem a ver com a vontade. Sabe, quando você lê a carta de Paulo aos Coríntios, você vai ver que num contexto, a igreja de Corinto era uma igreja o quê? Fervorosa. Uma igreja de expressões, aliás, evidências do poder de Deus. Evidência dos sinais, dos prodígios. Era um chaba atrás de outro chaba. Mas não havia quase nada das expressões das virtudes de Deus. Vocês estão aqui? Estão ouvindo aí? Estão ouvindo aí? Está gravando aí, Fran? Então a igreja de Corinto era uma igreja poderosa, Alex, fervorosa. Os caras eram do manto, do nébias, do cântias, e dos sinais e dos prodígios. E isso é tudo bom, amém, gente? Isso é tudo bom, isso é tudo ótimo, isso é tudo maravilhoso, faz parte. Mas não era visto presta atenção, não era visto nessa manifestação, nessa evidência toda de poder, não era contemplado nem por Paulo, nem pela comunidade, e muito menos, obviamente, para Deus, as expressões das virtudes de Deus. Então os caras eram cheios do poder, mas era promíscuo, imorais, mesmo cheio do poder, mesmo havendo curas milagrosas, mesmo havendo poder, mesmo havendo oração em línguas, interpretação de línguas e os dons pipocando igual pipoca, não se tinha e não se via as expressões das virtudes de Deus. Por quê? Porque era uma busca em prol do poder. E quando enquanto de contrapartida, deveria haver um empenho em conhecer a vontade de Deus. Então a gente fala muito sobre isso aqui, em saber que tudo que Deus fez foi por meio do seu poder, mas por causa da tua vontade, que o desejo de Deus, a vontade de Deus é obedecida, e isso é através do poder. Então presta atenção que eu estou querendo falar e construir desde domingo passado até agora. É que há uma necessidade de uma revelação e uma compreensão para entrar com ousadia, mesmo naquilo que para muitos de nós é sagrado. E é exatamente o que o Senhor espera de nós: mentes renovadas, transicionadas, transformadas, que transgrediram com a forma secular desse século de pensar. Transgride, rompe, diga comigo, rompe com essa maneira de pensar, que é uma busca e um empenho pela manifestação do poder, enquanto não há empenho para a busca do conhecimento de Deus, para contemplar e ter revelação da sua vontade. Então presta bem atenção, entender isso já é desbancar a confusão religiosa.
Mas é entender, isso não é só ouvir. Então todo mundo aqui está ouvindo. Uns prestando atenção, outros nem tanto. Mas está todo mundo ouvindo. E ainda aqueles que estão prestando atenção, mesmo ouvindo, talvez não entendam. E por que não entende? Porque tem dificuldade de transgredir a maneira de pensar. E acha que está ouvindo a mesma coisa que já ouviu antes. Acho que está ouvindo a mesma coisa de antes. E é exatamente isso que eu quero dizer para você, que é o problema. É por isso que você às vezes está frio. É por isso que às vezes Deus parece que está longe. É por isso que às vezes você está morrendo, se já não morreu espiritualmente. Tudo que tem a ver com Deus te cansa, te dá sono. Não há mais vigor, não há mais alegria. Por quê? Por causa das frustrações. Porque mesmo, olha para mim, mesmo sendo Deus que deu, tem coisas que já não servem mais. Teve o seu momento de glória, mas passou. E o que permanece? A vontade de Deus, que vai te conduzir mesmo diante das lutas, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das frustrações. Então aquilo que é temporal, que é por base do poder de Deus, tem que ser substituído por aquilo que é eterno. Alguém tem que estar entendendo. Precisa ser substituído, ou seja, é como se desse o tempo daquilo. Você já viveu uma experiência? Você lembra, né? Você passou, ok. E se o seu melhor está no passado, então Deus parou. E a Bíblia diz que Deus o quê? Trabalha até hoje, continua trabalhando e faz novas todas as coisas todos os dias. Então como que Deus está fazendo novo, tudo novo e renovando, e a gente ainda está parado? Porque não estamos substituindo o temporal por aquilo que é eterno. Romper significa não mais disfarçar. Vocês estão aqui? Quando eu rompo de verdade, não há mais uma necessidade de disfarce. Eu não disfarço que eu estou bem, eu não disfarço que eu oro, eu não disfarço que eu sinto Deus. Olha para mim, às vezes você está disfarçando para você mesmo, mas faz hora que você não sente Deus. Faz horas que você não ouve Deus. Você não sabe distinguir quando é você, quando que é Deus, quando que é o Satanás que fala. E não me veja isso de uma maneira mal, não. Estou dizendo de uma maneira... Porque às vezes... Porque olha, eu vou te falar uma coisa. O diabo ouve também. E uma vantagem de Satanás é falar com você e você achar que foi Deus. Pensa naquele emoji assim, ó. Então... Segundo ponto, primeiro ponto foi fé e crença, vou correr o trecho. Segundo ponto, a Bíblia e o Evangelho. Então olha aqui para mim, a Bíblia é o Evangelho? Não. A Bíblia não é o Evangelho. Toda a doutrina bíblica aponta para o Evangelho. Mas a Bíblia não é o Evangelho. O Evangelho é um assunto específico dentro da Bíblia. Então, dentro de uma confusão religiosa, a gente bagunça tudo, mistura lei com graça e vai em goela abaixo e faz o que der para fazer. Por quê? Porque o importante não está sendo buscar a vontade de Deus, o importante está sendo contemplar ou receber qualquer tipo de evidência de manifestação de poder, um milagre, uma coisinha, uma promessa, qualquer coisa que Deus puder me dar. E pior, nós somos crentes, acreditamos que Deus vai fazer. Entende? Entende como que isso... Presta atenção, você está vendo isso de uma forma ruim ou não? Porque o que tem acontecido e o romper que não acontece é que as pessoas estão vendo isso como uma forma boa ainda.
Porque o importante é eu buscar Deus, e Deus vai fazer uma coisa por mim, e essa lógica permanece por muito tempo, e tudo que eu faço é com uma mentalidade de servo que espera um salário, uma recompensa, e nunca uma mentalidade de filho que está buscando conhecer o pai para saber qual é a vontade do pai para poder herdar o que já é dele. Vocês estão aqui, gente? Então, que é o Evangelho? O Evangelho é uma boa notícia da parte de Deus sobre aquilo que Ele já fez. O Evangelho é uma boa notícia acerca da salvação, e não uma má notícia acerca da sua condenação. O Evangelho é para dizer para você que Jesus já pagou a conta, que mesmo você não merecendo, e continua não merecendo pelo amor de Deus, não é porque você foi a uma denominação, mudou de roupa, deixou o cabelo do sovaco crescer, que agora você agrada mais a Deus do que qualquer outro. Essa lógica que tem que ser desbancada, pelo amor de Deus. O Evangelho significa boas novas. Não há boas novas em ei, você vai para o inferno. Isso não é uma boa nova, isso é uma ruim nova, uma péssima nova. Ah, mas não é verdade. É verdade, mas não é isso que eu estou falando. Quando Paulo escreve aos Gálatas, ele vai dizer aos Gálatas, eu ia ler o texto, mas eu vou correr, porque eu realmente preciso correr. Mas ele vai dizer aos Gálatas que eles estavam praticando, ou dando ouvidos àqueles que praticavam um outro evangelho. E Paulo se corrige a ele mesmo, dizendo: eu sei que não existe outro evangelho, mas há entre vocês essa prática. Então, o que os caras estavam acontecendo? Eles tinham se convertido, recebido o evangelho, se convertido ao cristianismo, vamos dizer assim, e agora estavam misturando com o judaísmo, com regras e práticas que não tinha a ver. Então, enfim, um outro evangelho, presta atenção por favor, um outro evangelho é pregado pelo Satanás, mas não na igreja do Satanás, é pregado pelo Satanás na igreja de Deus. Vamos lá, gente, eu quero só que você tenha ousadia para pensar, tenha ousadia para pensar que existe igreja que está escrito até amor de Deus na placa, mas quando você entra, a mensagem é do diabo. E eu não estou pregando e falando mal de igreja, eu estou falando de um sistema que vem debaixo de uma confusão religiosa, e a pessoa acha que está fazendo a coisa mais certa do mundo, está tudo bem, está tudo certo, tem Deus, é de Deus, é para Deus e tal, mas não é. Vocês estão me ouvindo, gente? Um evangelho da salvação que meio que vai contrapor um evangelho do reino, o evangelho que mais se tem, vamos dizer assim, imposto ou pregado ou compartilhado. O que tem acontecido? Quais são, por exemplo, pontos, né? Por que é errado? Porque os pontos que está sendo... Então olha só, estou falando de você que está indo buscar Deus. Primeiro que você está indo buscar Deus porque você está na pedra. Ninguém busca Deus porque está tudo maravilhoso. Ninguém. Então você está na pedra, você vai buscar Deus. Você aprendeu que para buscar Deus você tem que ir num lugar. Todo mundo aprendeu assim. Então Deus vai estar num lugar lá, aquele lugar que chama casa de Deus, Deus mora lá. A gente acha que é isso. Então eu vou até um lugar, e eu vou já o quê? Já estou na pedra, estou precisando, estou necessitado. Então tudo que alguém falar
que é o que Deus quer para a minha vida, e isso tem a ver com o que eu preciso, é óbvio que eu vou aceitar. É claro que eu vou aceitar, e com louvores. Por isso que muitas das vezes a gente o quê? Não se contém e solta o quê? Oh glória! Aleluia! E eu não estou, pelo amor de Deus, não estou falando mal de performance nenhuma, estou dizendo de nós mesmos. Hoje, yeah! Fala Deus! Yes! Uau! Tá tudo recebendo. Nossa, isso é incrível. E a gente vai recebendo tudo. Por quê? Porque é bom. Mas não é certo. Por que não é certo? Porque primeiro vai pregar que nós precisamos aceitar a Jesus. Se a gente tiver que aceitar Jesus é porque ninguém quer Ele. Aí a gente vai. Aí você tem coragem de orar assim, Deus? Quero pedir ao Senhor uma bênção, porque eu aceitei o seu filho Jesus. Ninguém queria, eu quis. Ninguém deu muita moral para o seu filho não, Jesus, Deus. Mas eu aceitei ele. Eu levantei as mãos. Eu disse eu quero. Escreve meu nome. E eu aceitei. Primeiro eu examinei, avaliei, falei, não, eu acho que eu vou aceitar ele, coitado. Quase ninguém quer. Não é, irmão? Não é assim? Então esse evangelho que vem com a ênfase de que você tem que aceitar a Jesus. Presta atenção. Eu falei isso domingo passado. Presta atenção. Foi bom. Foi ou não foi? Você não largou da cocaína? Você não largou do cigarro, da bebida? Sua vida não melhorou? Foi bom. Foi bom. Eu falo por mim mesmo. Viciado. Entrei viciado. E saí. Tudo bem que quando eu aceitei Jesus, foi no meu lugar sem alguém perguntar. Eu não levantei a mão, eu não vim na frente. Só falei com ele. Mas a questão é, foi bom. Tá me ouvindo, gente? Está me ouvindo aí? Foi bom. Mas eu estou falando de você. Foi bom para você, mas te trouxe até onde deu. E agora você precisa da verdade. Tá, peguei pesado. A verdade completa. Pode ser assim? Você precisa da mensagem completa. De que você não aceitou, mas Ele te escolheu. E antes de tudo, né, Zoe? Valeu, Rafa. Se tiver café eu quero, amor. Vocês estão me ouvindo aí, gente? Olha, eu estou pedindo para você, em nome de Jesus, a ousar pensar diferente hoje. Só isso. Aliás, começa por isso. Valeu, Gilmar. Começa por isso. Ouse pensar diferente. Que muita coisa que você tem como base e que você está tentando se levantar, essa base já caiu. Não vai dar mais certo. Não te serve mais. Não te apoia mais. Por quê? Porque te trouxe até um lugar, mas não serve mais, não dá para continuar. Então é entender que Ele te escolheu. E antes de tudo, antes que você nascesse, te elegeu nele. Ou seja, por favor, olha para mim. Não tem a ver com o quanto você o ama. Tem a ver com o amor dele para você. Por quê? Porque nesse outro evangelho, vamos dizer assim, há uma ênfase equivocada no que é o propósito de Deus. Ou seja, olha para mim, nesse outro evangelho, nessa confusão religiosa, nessa base desestabilizada, a ênfase é dada no que o propósito de Deus é salvar o homem.
E se o propósito de Deus é salvar o homem, então Deus criou o homem para ser salvo. Então Deus também é responsável pelo pecado, para que o homem então pecasse e precisasse ser salvo. Então está tudo errado. E olha aqui para mim. Quando pensamos, quando a nossa base é que a salvação é o último passo, é o propósito de Deus. Deus quer me salvar. Então, de alguma forma, me alcançou, eu cheguei aqui, entrei na igreja, aceitei Jesus e escrevi o meu nome. E agora eu tenho que garantir minha salvação todo dia, pagar um preço todo dia usar o sangue de Jesus para me poder me garantir salvo, até o dia que Jesus voltar. E ele vai vir. Se ele voltar e eu estiver fazendo alguma coisinha errada, eu já não vou. Essa é a mentalidade. E a salvação é como o último. E então agora aqui para mim, se a salvação é o último, o que você está fazendo aqui? Porque congregamos. E a salvação não é o último, a salvação é o primeiro. A primeira coisa que tem que acontecer com você é nascer de novo. Porque senão tudo, olha para mim em nome de Jesus, tudo que você construir em cima da base velha vai continuar velho. E não importa se agora você frequenta uma igreja, se você frequenta um clube, um ciclo de oração, você tem um ministério, você canta, você prega, você faz isso, não importa, tudo que você edificar nessa base não vai dar certo. E não é dar certo de sucesso não, porque infelizmente ainda as coisas podem dar certo nesse sentido. E é por isso que não nos avaliamos. Olha aqui para mim. Quando estamos nessa situação, não nos avaliamos. Se o que estamos fazendo tem aparência de certo. A salvação não é o final, é o começo. Tudo que Deus está fazendo não é para livrar o homem do inferno, mas é para conhecê-lo. Vamos lá, gente. Vamos lá. Você acha que todo o empenho de Deus é só para você não ir para o inferno? Não, é para você conhecer Ele. Não é para transformar bodes em ovelhas. É para você saber que você é ovelha. Deus não matou Jesus para diminuir a raiva e agora poder olhar para sua cara. Deus matou Jesus para você agora poder ouvir o que Ele está falando desde o início. Vamos lá, gente. Outra ênfase que é dada é acerca da necessidade. Vários tipos de necessidade. Uma delas é se filiar a uma denominação e seguir as suas doutrinas. Eu disse que precisava de ousadia para falar, sim ou não? Eu só estou pedindo para você ousadia para pensar. Porque eu não estou falando mal de instituições, não estou falando contra, não prego, não sou um desigrejado. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu estou dizendo que se a ênfase for que o que Deus está fazendo é trazendo você para um novo clube social, a fazer parte daquela denominação, então tudo passa em torno do que? Daquilo ali. Sabe o que é o problema? Você se torna um missionário, mas não um missional. O que é um missionário? É aquele que se prepara e alguém prepara ele e envia. E o que é ser missional? É ter uma consciência missionária todos os dias. Lembra do bom samaritano? Que o homem foi espancado, roubado, ficou quase morto no caminho. O sacerdote estava saindo do templo, tinha prestado o seu serviço já religioso, já tinha ministrado. E quando ele passa, ele vê o cara quase morto, o que faz? Ele passa de lado. Por quê? Porque o levita vai fazer a mesma coisa. E eles vão passar e vai ver o cara lá naquela situação e vai de lado. Mas sabe de onde que eles estavam vindo? Do culto.
Eles estavam voltando do culto. Eles já tinham prestado o seu serviço religioso. Eles não eram missionais. Eles não tinham compromisso com aquela pessoa fora do ambiente de culto. Por isso que os religiosos chaparam com Jesus e chaparam com João Batista. Por quê? Porque no tempo de Herodes, quando Anás e Caifás eram sacerdotes, veio a palavra do Senhor a João no deserto, fora do sistema religioso, fora daquilo que se esperava. Como assim? Quem é esse João lá no deserto? Jesus vai fazer a mesma coisa. E a pior de todas as ênfases que é dada a esse tipo, a essa confusão religiosa, esse outro evangelho que nós estamos citando, é essa ênfase enorme na felicidade humana, na felicidade com a vida terrena, um foco nessa felicidade, no bem-estar. Olha aqui para mim, gente. Não é esse o foco da mensagem? O bem-estar, te fazer ficar melhor e feliz. Anestesias. Sabe o que vai acontecer? Olha para mim. Sabe o que vai acontecer? Você vai chegar em casa e o problema ainda é o mesmo. Por isso que eu falei uma vez para o pessoal da mídia, eu falei, olha, vamos nos corrigir, para que não haja nos nossos textos e publicações nenhum nível de propaganda enganosa. Por quê? Porque os caras vão te convidar para ir na igreja e falar, hoje Deus vai operar, hoje Deus vai fazer na sua vida, vem que vai ser tremendo, vem que vai ser sobrenatural, insano, vem que vai ser incrível, hoje é incrível. E se não for? Pode processar a igreja por propaganda enganosa? Pode processar o pastor lá, o irmão que falou? Porque eu fui e não foi incrível. Eu saí e foi pior. Cadê o sobrenatural? Se eu ainda estou com câncer? E aí? Então essa ênfase numa mensagem que só massageia o ego, olha para mim, isso não vai te dar base para suportar as lutas, guerras e as frustrações que vão vir. No mundo tereis aflições. E talvez você que vai me ouvir depois, hoje há um desencantamento em relação à igreja, em relação a pessoas, em relação ao próprio Deus, por causa disso. Está entendendo? De um esforço sem resultado. E eu não estou dizendo que a culpa é de Deus ou da igreja. Estou dizendo pelo que foi construído. Ocorrer. Então que fique claro o seguinte, que não há nada de errado em falar e pregar da salvação, muito pelo contrário. Que não há nada de errado em dizer que o homem tem que se arrepender, e na verdade é aqui que começa, é essa a ênfase que tem que ser dada. E nem que Deus, não é errado também nem dizer que Deus cuida de nós, nos prospera sim. A questão é a maneira e o tipo de evangelho e o tipo de confusão religiosa que tem sido pregado, tem gerado resultados bem diferentes. O que é, de certa forma, não no sentido literal, na explicação da palavra, mas o que é a religião, se não o fazer o certo, mas com o motivo errado. Vocês estão aqui? Vocês estão aqui? Olha só, é o certo, mas o motivo está errado. Usar, lembra de Usar? Quando ele foi segurar a arca, os caras estavam carregando no carro de boi, e Usar fez a coisa certa.
mas o motivo e o sentido era errado. Você quer ver uma coisa? Jesus, ao confrontar, presta atenção, Maico. Jesus, ao confrontar o sistema que ele estava, Jesus não chamou uma prostituta, por exemplo, de filha do diabo, de filha de Satanás. Nem um ladrão Jesus chamou de vagabundo, criminoso, né? Como hoje os homens que dizem que estão defendendo Deus faz, como se Deus precisasse ser defendido. Os únicos nessa escala social que Jesus foi confrontar foi o sistema religioso. E não era uma religião que falava de outro Deus, ou não. Era uma religião que falava de Deus. Vocês estão aqui, gente? Vocês lembram? Vocês leram a Bíblia? Nessa parte? Então Jesus, não foi lá na zona confrontar as prostitutas, tudo, e mandar fechar o prostíbulo. Acabou com isso aqui. Você viu a história? Você viu a história da igreja? Uma igrejinha lá, do lado da igreja tinha um cabaré. E aí o cabaré ia fazer uma grande inauguração, tal, todo, né, contratou umas novas meninas lá e tal. E aí a igreja ficou sabendo que ia ter inauguração do cabaré, começou a orar, fez campanha de oração para não dar certo. Sabe o que aconteceu? Caiu um raio no cabaré. Caiu um raio no cabaré, pegou fogo. E aí a dona do cabaré sabia que a igreja estava orando, levou a igreja para a justiça. Diante do juiz, a dona do cabaré disse: olha, a igreja orou, caiu um raio, queimou meu cabaré, eu não consegui fazer a inauguração. Aí a igreja dizia: não, nós não somos os responsáveis, nós não temos culpa. Aí o juiz, na hora de ler, ele disse assim: olha, pelo que eu vejo aqui, nós temos a dona de um cabaré que acredita no poder da oração, e temos uma igreja que orou, mas não acredita. Onde está o erro? Em tudo. A começar para a igreja que ora para fechar o cabaré. Você viu o nível? Não, você está entendendo? Um nível de religiosidade extrema. Orou para fechar o cabaré. Aí o raio caiu, nem assim ainda, tipo, já está tudo errado, né? Caiu um raio lá, vai saber por que caiu um raio. Ok, a questão não é essa. A questão é que agora eles não querem aceitar, não querem levar a culpa. Ou então, como se o juiz dissesse: mas vocês oraram, não foi para isso? E a dona do cabaré está processando eles porque ela acredita no poder da oração, cara. Meu Deus do céu, esquece o que eu estou falando, vai. Que loucura. Então Jesus não foi na Câmara dos Vereadores, Jesus não foi na favela, nos manos, não foi acabar com o tráfico de Jerusalém. Aonde que Jesus foi, irmão? Aonde que Jesus foi, irmão? Na igreja, no templo ele foi, na sinagoga, foi confrontar, cara. O que? Aquilo que estava corrompendo a cidade. Ou seja, o que estava corrompendo as pessoas era aquilo que estava vindo dos cultos. Pelo amor de Deus, irmão, pelo amor de Deus, não me interprete errado. Não estou querendo causar,
querendo ajudar alguém. Você entende? Mostra para mim na Bíblia onde Jesus foi confrontar a igreja, o templo. Por quê? Porque era dali que vinha a corrupção para toda a cidade. Por causa da maneira, entendeu? Pela maneira, tentando fazer a coisa boa pelo motivo errado. Por que você acha que o Lúcifer virou o diabo? Porque houve comércio na mente dele, houve comércio no coração dele. Ele só quis o quê? Receber pelo que ele era, receber o salário devido pelo que ele fazia, pelo que ele era. Você está entendendo como que isso infelizmente hoje tem sido base para as pessoas se relacionarem com Deus? E o que elas estão fazendo é para tentar no final receber algo. Terceiro ponto, eu acho que é o terceiro. Texto e contexto. Né? Eu assisti o Poço. Quem assistiu o Poço? Assistiu o Poço? Você assistiu ou não? Antes de eu assistir, eu já sabia quase tudo, de tanto que os outros me falaram. Eu nem liguei, eu queria spoiler mesmo. E mesmo com tudo que parecia que eu já sabia que ia acontecer, mesmo assim eu me surpreendi com o filme assim. Enfim, o filme é horrível, né? Muito ruim, mas eu gostei. A pastora ficou brava. Como você gosta de filme desse? Eu tirei bastante coisa interessante. A questão é, tem uma parte, tô nem aí, é spoiler mesmo, já recebi todo tipo de spoiler, né? Mas tem uma parte lá que tá com a mulher lá, e a mulher que trabalhava naquela administração, quem assistiu lembra, né? Na administração do poço. E aí eu não sei se era com ela, acho que era numa viagem que ele tava, era uma viagem, porque o cara alucinava ali dentro, né? E nessa alucinação a mulher cita um pedaço, né, de um texto bíblico, da parte da comunhão. Você assistiu, Fran? Que ela está falando assim, que aquele que come da minha carne, né, tem parte comigo, porque verdadeiramente o meu corpo é comida, verdadeiramente o meu sangue é bebida. Ela estava falando daquilo ali, mas sabe o que estava rolando? Canibalismo. Que era o que o cara estava fazendo, estava comendo outra pessoa para não morrer de fome. Presta atenção no que eu estou querendo dizer. Se você ler o texto sem contexto nenhum, você pode dizer que a Bíblia está dizendo que você pode comer o corpo de alguém. Ô pastor, isso é muito tosco, irmão do céu. É sério que você vai querer discutir isso comigo? Se até hoje tem gente falando que maldito é o homem que confia no homem, e aí por causa disso ele não confia em ninguém, que não pode confiar em ninguém. Só que o texto diz que é maldito o homem que confia nele mesmo, que faz da sua força, né, do seu braço sua força. Aí só tem textos. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Está nos para-choques de quase todos os caminhões que você andar aí pela estrada. Só que está te faltando um monte de coisa. Então o que a religião vai dizer? Que o Senhor não é teu pastor, e você nem ovelha é essa, é bode. Que se você fosse ovelha e o Senhor fosse o seu pastor, nada ia te faltar. Aí ó, até a moto concordou. É ou não é, gente? Mas e o contexto? Sem contar que nesse salmo ainda há uma interpretação errada do próprio texto. Que quem não te falta é o Senhor. Amém. Fala aleluia, irmão. Ah, irmão, seja crente um pouco. Hã? Jesus. Então você tem que lembrar o quê? Que o diabo usou o quê? O texto. Se você é filho de Deus, transforma as pedras em pães. Você se joga daqui, pois está escrito: dará ordem aos anjos. Está escrito aonde? O que o diabo estava citando? Freud. Ele estava citando Salmos, dizendo: está escrito, Jesus. Pelo amor de Deus, alguém, vocês estão aqui? Vou repetir de novo. O diabo está pregando
não é na igreja do diabo, ele está pregando é na igreja de Deus. E a mensagem é o quê? Que você não tem que ter Deus? Não, porque aí ele ia ser desmascarado. A mensagem é o quê? Que você tem Deus e que Deus está no seu final, na sua expectativa, e Ele fará tudo o que você precisa. Aleluias. Então essa lógica vista, né, pela figura da escravidão no Egito, para o processo do deserto, travessia, para chegar na terra prometida, tem sido mal interpretada. Então, Egito, mundão, você é desandado, né? Estragado, desgraçado, que é sem graça nenhuma da parte de Deus. Você está aqui, aí você o que? Se converte. Isso eu estou falando dentro da confusão religiosa. Você se converte, agora você não é mais do mundão, agora você saiu dali, você vai agora rumo à terra prometida. Caminhando eu vou para Canaã, né? Agora eu tenho um chegar, e o meio é o que? O deserto. E o deserto é lugar do quê? De maná, né? Nesse contexto aqui é um maná, e ainda assim o maná é visto de forma errada também. Não, e Deus vai prover, e Deus vai cuidar e tal, porque o objetivo é chegar na terra prometida. Seria o quê? Se salvar. Sim ou não, gente? Foi assim que você aprendeu? Então esse trabalho aí, essa consciência aí, não traz o real sentido daquilo que realmente Deus está fazendo. Porque Israel vai entrar no Egito livres, e eles vão sofrer opressão, e eles vão estar escravos, mas sabendo que são livres. Mas o tempo passa, e uns vão morrendo, outros vão nascendo, e eles vão crescendo e multiplicando, e agora eles estão escravos e aceitam que são escravos. E futuramente eles não só aceitam, como eles acham agora que nasceram para ser escravo. Aceitaram total condição. E ainda quando eles saem do Egito, faz a travessia do mar e o trajeto do deserto, esse processo todo, por que eles murmuraram e morreram e não entraram onde tinha que entrar? Porque mesmo saindo daquela situação, a mente deles ainda era de escravo. Presta atenção no que eu estou querendo dizer. Essa suposta conversão que a gente acha que tem, ainda nos mantém com uma mente de escravo, se você não tiver a revelação de quem você é. E você vai continuar e você vai se relacionar com Deus, mas a sua mentalidade é de escravo. E o máximo que você vai conseguir pensar é numa recompensa pelo serviço prestado, e não por uma herança. Então eu vou correr. Vou pular um pedaço aqui que já é 11 e pouco. Vou finalizar com essa parte da vontade versus o poder. Na verdade, o que acontece? A vontade de Deus, ela contraria a nossa satisfação e as nossas expectativas. Presta atenção. Por que não há tanto empenho em buscar? Por que ainda não há com facilidade a revelação em buscar a vontade de Deus? Porque a vontade de Deus contraria a nossa satisfação. Está aqui? Para que eu vou buscar então?
algo que vai contrariar os meus desejos. E os meus desejos são bons, eu já falei isso aqui, gente, 1000 vezes. O nosso plano é tão bonitinho, o nosso sonho é tão perfeito, que é puro Deus, Deus só precisa assinar. E a gente fala, ó Deus, não, vê aquele parágrafo lá, ó, parágrafo 5, na cláusula 2, o senhor vai ver, olha que lindo aquilo ali que eu quero fazer. Olha como eu sou generoso, Deus, como eu sou caridoso. Dá uma olhada, Deus, como que eu sou uma pessoa família. Olha todo esse meu projeto aí, ó. Olha o tanto que a minha família vai ser beneficiada. Então o seu sonho, o seu projeto, ele é lindo, ele é fofo. E há uns que ainda dizem que é profético. Porque eu conheço uns aí. O plano dele é totalmente profético. E a gente só precisa o quê? Da assinatura de Deus. Só que a vontade de Deus, ela contraria. Responde agora, olha aqui para mim em nome de Jesus. Você que está assistindo, você que vai assistir depois, responde agora. A pergunta é essa: o que você espera de Deus? Vai lá, vou te dar alguns segundos. Responde. Vou te dar uma dica. O rompimento quebra o disfarce. Então não fica pensando numa resposta legal. Não, vamos pensar numa resposta certa. Né? Se eu perguntasse para você responder agora aqui no microfone, o que você ia fazer? Pensar na resposta certa. Eu quero que você responda a verdade. O que você espera de Deus? Olha, eu fui dependente químico 10 anos. E Deus sempre me proporciona oportunidades para falar para pessoas que também são dependentes, não só aqui na nossa casa, mas em outros lugares também. Mas a grande maioria, principalmente aqueles que já se entregaram, por exemplo, aqueles que estão em situação de rua, ou que estão nas casas de recuperação, sabe, é impressionante como que ao conversar com eles, você identifica uma pessoa extremamente folgada. Você conversa assim, o cara é folgado. Você percebe um pouquinho disso na rua mesmo. Quando o cara te pede um negócio parecendo tipo assim, que é sua obrigação dar, não é? Arruma aí um negócio. Aí você fala, não tem. Pô, não tem, mano. Que isso? Pô, que isso? Me arruma aí. Tá. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: essas pessoas que talvez não tenham esse nível de expressão, mas elas trazem consigo, é tão folgada, que a mentalidade dela é o quê? Deus precisa fazer algo por mim. Não, eu quero largar essa vida. Não, eu quero mudar, mas Deus tem que me ajudar. Deus tem que fazer. Só que presta atenção, o que ela quer, que essa pessoa busca, não é um processo, ela busca uma mágica. Pronto. Eu já me empenhei em levar para as pessoas essa mágica. Sabe como que eu orava? Eu orava falando para Deus colocar o nojo para a pessoa. Não, você faz em nome de Jesus, vai sentir nojo de agora da droga, não vai querer mais beber, não vai querer mais fumar e tal. Porque eu já vi isso acontecer e dá certo. Com alguém já deu certo, isso acontece. Mas é um processo, pode ter certeza. Acompanha essa pessoa para você ver. Acompanha essa pessoa. Como que ela é obrigada a se submeter a um processo, não tem jeito. Mas eu já tentei fazer isso. E já orei na rua, chorando, pedindo a Deus, pelo amor do Senhor, coloca um nojo nesse cara de usar droga.
Mas sabe o que acontece? A pessoa está esperando mágica. Aí a hora fala, estou falando de uma pessoa viciada em droga, amém? Agora tenta talvez trazer um pouco para a sua vida. Se você não tem fugido de alguns processos e está esperando mágica, está esperando acontecer, vontade de ler a Bíblia. Poxa Deus, o Senhor podia me dar vontade de ler a Bíblia. Poxa Deus, o Senhor podia me dar vontade de orar. É igual pedir fé, né? Senhor, me dá fé. Aí Deus fala, tá bom, você não acredita em mim? Eu tenho que te ensinar a acreditar em mim. Eu tenho que te convencer a acreditar em mim. É isso que você está me pedindo? Vamos lá, gente. O que você espera de Deus? Presta bem atenção. Quando eu chego nesse estágio, aqui ó, olha para mim, presta atenção. Quando eu chego nesse estágio, que estágio? Onde tudo que eu fiz, toda a minha construção, minha base de relacionamento, tudo isso, me trouxe até um lugar, mas agora não me sustenta, certo, Gra? Não me sustenta. Não, é impossível continuar. Não vai me levar onde eu preciso. Eu não consigo me desenvolver. Quando eu chego aqui nesse estágio, a minha oração já começa a dizer assim: Deus, fala comigo. Por favor, fala comigo, me fala o que eu tenho que fazer. Eu quero obedecer, só me fala o que eu tenho que fazer. Eu quero fazer, só me fala o que eu tenho que fazer. Presta atenção, irmão. Algo aconteceu conosco, por isso chegamos aqui. Chegamos nesse estágio de quando falar com Deus, implorar para quê? Para ouvir Ele, implorar: Senhor, fala comigo, eu não te ouço, Deus. Eu não estou entendendo. Sabe, é uma oração que na verdade, como não vai ter um resultado, a gente começa na verdade a falar isso para Deus, mas já é quase que uma queixa. E já começa meio que se queixar, dizer: poxa Deus, o Senhor não quer falar comigo? Poxa, Deus podia me ajudar. Só que o jeito que eu quero que Deus me ajude não é o jeito que Deus vai fazer. Então eu começo a me decepcionar. Então não tem, cara, eu começo, sabe, a palavra começa a ficar nada para mim. Eu me esfrio de um tanto que eu passo a ser um observador da glória nas pessoas, no ambiente, mas não mais alguém que está participando. Vamos lá, irmão, por favor, Deus quer trazer você de volta. Eu passo a ser observador, mas eu já não sinto. Eu não mais participo. Meu próximo estágio é se tornar um cético, um crítico. E agora eu começo a o quê? A começar a achar que até o que o outro está vendo e sentindo já não é isso. Não, está exagerando. Isso aí está forçando. Começa a achar até que Deus não está agindo. E aí quando você ouve um tipo de mensagem que fala do amor de Deus, sabe o que você faz? Não, mas Deus te ama. Ama, mas até ama, mas... E aí outros começam o quê? Dizer: não, se me amasse mesmo, faria aquilo que eu estou precisando. E aí você passa a não ter mais fome, desejo. Presta atenção, irmão. Você passa a se contentar com a ausência de Deus.
Você se contenta com essa ausência, dia após dia. Eu não estou falando um dia, não. Estou falando meses. Dia após dia. E sabe o que é o pior? Sabe qual é o pior? A gente continua indo no culto. A gente continua carregando a Bíblia. A gente continua ouvindo louvores. A gente continua. É aquilo que eu falei. Entramos num estágio de disfarce. A glória já se foi. É outra coisa. Eu preciso dar um upgrade. Eu preciso atualizar. Mas eu prefiro fingir que eu ainda tenho aquela glória. Alguém tem que estar me ouvindo. Está me ouvindo? É hora de eu preciso romper. O Espírito quer me levar a romper. Mas eu ainda prefiro manter o disfarce da glória. Que eu não estou tão mal assim. Não estou tão perdido assim. Não, eu ouço Deus sim. Só estou mais lento. Só estou mais devagar. Mas tenho consciência do que eu estou fazendo. Não me critica não, irmão. Pensa você aí. Se não tem nada a ver com o que eu estou falando, ok. Mas pensa aí. Se você não vai começar a encontrar justificativas para o seu esfriamento. E justificativas aceitáveis. Você, olha para mim em nome de Jesus. Você vai aceitar as suas próprias justificativas. O porquê que você está frio. O porquê que você está distante. O porquê que você está tão crítico. E aí o próximo passo disso, irmão, é começar a achar que Deus não está realmente nem aí para você. E se Deus não está aqui para me ajudar, então Deus também não está aqui para me julgar. Então eu começo a me entregar de novo às minhas vontades e os meus desejos, cada vez mais, mesmo que seja de forma lenta, mas eu começo a tolerar cada vez mais os meus desejos carnais, e quando menos eu perceber, eu já estou profundo, porque se Deus também não está aqui para me ajudar, também não vai estar aqui para me julgar. E ele fica lá e eu fico aqui, e depois a gente resolve. E como disse aquele Dostoiévski lá, se Deus não existe, então tudo é permitido. O que o Senhor espera de nós? O que Jesus, eu quero falar de Jesus. O que Jesus está tentando através desse irmão aqui que vos fala. Claro que a medida é para mim do mesmo tanto. Não estou me isentando da mensagem. Deus me livre de fazer isso. Mas é que é hora. E não só hora, mas como não podemos mais hesitar em buscar o Senhor de uma forma mais intensa, sabendo que Jesus passou por tudo que nós podemos passar e enfrentar. E aí agora eu quero ler o texto em Hebreus capítulo 4. E prometo que já estou acabando. Capítulo 4, verso 1 diz: temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de estar... Não, pera aí, irmão. A pastora mudou a tradução aqui. Vai ficar mais fácil. Deus nos deixou a promessa, verso 1 do capítulo 4. Que podemos receber o descanso que Ele falou. Portanto, tenhamos muito cuidado, irmão, é muito cuidado para que Deus não julgue que algum
de vocês tenha falhado, deixando assim de receber o descanso. Pois assim como aquelas pessoas ouviram, também nós ouvimos a boa notícia. Elas ouviram a mensagem, porém elas não lhes fez nenhum bem. Porque quando ouviram, não a receberam com fé, mas com crença. Aqueles que foram, verso 6, aqueles que foram os primeiros a ouvir a boa notícia não tiveram fé, e por isso não receberam esse descanso. Portanto, há outros que vão recebê-lo. O 7. A prova disso é que Deus marca outro dia, e o dia chamado hoje, e Ele falou disso muitos anos depois, por meio de Davi, no trecho das Escrituras já citado antes. Se hoje vocês ouvirem a minha voz, não sejam teimosos. Verso 11. Portanto, façamos tudo para receber esse descanso, e assim nenhum de nós deixará de recebê-lo, como aconteceu com aquelas pessoas por terem se revoltado. Eu vou ler o 13 agora, mas quero ler o 11 de novo. Portanto, façamos tudo para receber esse descanso, e assim nenhum de nós deixará de recebê-lo, como aconteceu com aquelas pessoas por terem se revoltado. O que eu estou lendo aqui é exatamente o contexto daquilo que eu estava falando, da base. E aí eles não perceberam que em vez de evoluir em fé, estavam evoluindo em crença. E não perceberam que não desfrutavam, não estavam mais desfrutando do que seria esse descanso do Senhor. E aí então o resultado era esse: esfriamento, questionamento, murmuração. Por quê? Por causa desse distanciamento. Verso 13. Não há nada que se possa esconder de Deus. Em toda a criação tudo está descoberto e aberto diante dos seus olhos. E é a Ele que todos nós teremos de prestar contas. Verso 15. O nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Ele está falando de Jesus. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Por isso tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. Sabe, Jesus em tudo foi tentado. Porque existe a tentação, irmão? Porque somos tentados. Onde entra a tentação? É porque temos a opção. E a tentação, ela vem como um escape, um alívio do processo. Ou seja, é muito fácil, olha para mim, é muito fácil ceder à tentação. Estamos sendo tentados. E não é uma tentação só de se entregar à carne, mas é uma tentação de se entregar à crença também. E a passar a nos relacionar com Deus, esperando que Ele faça aquilo que nós precisamos que seja feito. E aí o resultado é aquilo que eu disse para vocês. Vai haver um esfriamento, questionamento, murmuração, consequentemente um distanciamento.
E se já não há mais um temor da presença de Deus, então a minha consequência é a entrega. Por isso hoje muitas pessoas não conseguem. E esse é o propósito dessa série. Para chegar nessas pessoas que não conseguem. E por que elas não conseguem? Porque tudo que elas têm foi uma confusão religiosa. Não está entendendo não? É difícil aceitar? É difícil aceitar. Mas o que elas têm não é o suficiente para levantá-las. Se ela achar que para ela se levantar, ela tem que já começar levantando, pagando um preço, ela já não vai conseguir. Por quê? Porque primeiro tem que ter consciência de um preço que já foi pago. E eu não estou dizendo com isso que você não tem que fazer nada. Jesus em tudo foi tentado. Solidão. Algumas identificações aqui. Solidão. Cara, pensa Jesus, por favor, tenta pensar isso, por favor. Pensa num cara, um homem, 30 anos, num monte, lá no Getsemane, sabendo que daqui a algumas horas ele vai ser morto, ele vai ir para a cruz. Ele sabia, sabendo que daqui a algumas horas ele sobe para lá, tamanha angústia. Ele fala, ele não leva qualquer pessoa, ele leva Pedro, Tiago e João, ele leva íntimos. E ele chega lá e fala, ei, orem comigo, vamos lá, ei, por favor, vamos lá, orem comigo. E ora aí. E ele saía e ele ia para lá. Daqui a pouco ele voltava, e vocês estão orando, cara, junto comigo? Os caras estavam dormindo. Eu falei, cara, acorda, ora aí, cara. Ora comigo, cara. E ele ali, sabe, mesmo diante dos seus íntimos, se sentiu sozinho. Olha para mim. Se é solidão que você está sentindo, Jesus está dizendo, eu também passei por isso. Eu sei o que é passar por isso. Ou seja, o sofrimento, ele não pode me abalar ao ponto de eu perguntar onde está Deus. Entende? Dizer, não, estou sozinho. Não, cara, você não está sozinho. Ah, mas as pessoas, ok. Infelizmente, pode ser que pessoas te deixaram sozinho. Mas o que Jesus está tentando te mostrar é que você não está sozinho. Os demônios que manifestam e que baba e que os caras entrevistam. Quem é você? Eu sou lá do... eu vou matar, eu vou não sei o que. Isso aí é os fracos, é os perrapados, é os nada. Agora, o engano poderoso, irmão, está no sutil, na promessa de melhoras. Vocês estão me ouvindo? Na promessa da solução rápida. Esse é o demônio poderoso. Esse é o demônio forte, que vem sorrateiro, maquiado de soluções ótimas e rápida, de melhoras sem muito esforço, sem muita renúncia, de milagres à revelia. Fala o que você quer ouvir, com toda a bondade e palavras doces.
Esse é o engano que está prendendo as pessoas. E é exatamente, presta atenção. E é exatamente essas pessoas que trazem consigo esse tipo de mensagem. É exatamente com essas pessoas que você vai se decepcionar. E essa decepção é proposital. Hã? E o que você vai ter é uma crise de fé. Uma crise de confiança. Uma crise de confiança não só em Deus, mas também nas pessoas. Não só nas pessoas, mas também em Deus. E vai se fechar. Então eu posso estar falando, talvez para você que está aqui, talvez isso não seja um quadro. Mas eu tenho certeza que tem pessoas que se encontram nesse quadro. Se decepcionou. Por quê? Por causa da propaganda enganosa que foi feita. De um trono sem cruz. O evangelho é pés no chão, não uma fantasia. Por isso que daqueles que a gente espera o apoio, é que vem a traição, a sabotagem, o abandono. Vem daqueles que nós estamos com expectativas elevadas. Aqueles que deveriam ser um instrumento de bem na minha vida, se tornam um instrumento do mal. E aí é quase que impossível não culpar Deus, a igreja e tudo. Outra característica é a tal da demora, a bênção não alcançada, aquilo que você tanto precisa, mas nunca chega. Presta bem atenção no que eu quero dizer para você. A construção que Deus quer fazer em você, olha para mim, acorda. E o que o evangelho vai produzir em você é uma estrutura para conviver, viver, suportar, prevalecer sobre as frustrações, sobre a traição, sobre a decepção, sobre a dor, sobre a solidão, sobre a demora. Sobre o irreparável. Aquilo que não dá mais para mudar. Olha para mim, presta atenção. Aquilo que não dá mais para mudar, não dá mais, já abortou. Já foi o aborto. Não era para rolar, mas rolou. Não era para ser, mas foi. Aconteceu. Mas não era, eu não queria. Mas aconteceu. E agora? Vai desistir do processo? Vai tentar fingir que isso não aconteceu? Não dá, cara. Você pode ter outro filho, mas aquele já morreu, aquele já foi abortado. Não vai mudar. Não dá para voltar atrás. E Jesus vai dizer o quê? Eu também passei por isso. Da frustração. E tive que conviver com ela. Conviver com o inevitável. Quando Jesus diz que Pai, passa de mim esse cálice, ele estava falando da ira de Deus, não só do processo de crucificação, mas quando Deus vai dizer: não, filho, não dá não,
Sabe por quê, filho? Porque você, essa cruz ela não está sendo levada agora para o Gólgota. Essa cruz ela existe antes da fundação. Ah, irmão. O Pai dizendo isso para Jesus, dizendo: olha, Jesus, essa cruz não é essa aí agora, mas ela existe antes de tudo. Você vai ir, filho, porque eu não tenho plano B. Isso é inevitável, vai ter que acontecer. Então, irmão, presta bem atenção. Quando você já não vê mais sentido em buscar Deus, e as coisas de Deus parecem não mais te despertar, te dar desejo, pelo contrário, te dar sono, a murmuração vai chegar na sua boca, pode ter certeza. E a consequência disso é a perca do temor. Presta atenção. Talvez você aqui pode estar passando por isso, e talvez quem está assistindo já se encontra nisso. Já perdeu o temor, se tornou crítico. O que Jesus está dizendo é: peça, busque, vá fundo, não pare. Tenta imaginar você, feche seus olhos e tenta imaginar você. Tenta imaginar essa pessoa desapontada, cara. E por estar desapontada, ela está crítica. E essa crítica já virou ira. E essa ira já virou uma desobediência. E imagina diante de Deus. Imagina você diante de Deus dessa forma. E agora veja Jesus chegando do seu lado, te abraçando. E olhando para Deus, olhando para o Pai, e dizendo: Pai, tenha misericórdia dele. Eu sei o que ele está passando. E Jesus olhar para você e dizer: vem comigo. Não deixe seu coração se perder. Não fique pelo deserto. Não morra murmurando. Tem graça e tem misericórdia para você. Tem graça e tem misericórdia para você. Vamos orar.